Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Manhã menina. Saudações cinéfilos, estamos aqui no lançamento do filme Arábia e vamos conversar com os diretores Afonso Shoa e João Durman, tudo bem? Beleza. Eu queria começar perguntando, o Arábia ele parece ser uma mistura assim, muito sutil de realidade com ficção, né, e muito focado no elemento humano. Qual foi a mensagem que vocês quiseram trazer com esse filme? Bom, eu não sei, assim, eu acho que a gente não tinha muito uma mensagem de cara, não, na cabeça, assim. Acho que a gente começou o filme instigado por certas coisas, sabe, assim. A gente começou mais se perguntando do que com vontade de transmitir alguma coisa muito consciente, assim. E eu acho que são perguntas que vão vindo a partir de elementos que vão aparecer no processo de construção de um filme. São vários esses elementos, né? Eu acho que no nosso caso tinha um elemento importante que era a questão de, desde o início das nossas duas cidades de origem, o Afonso é de Contagem, que é uma cidade industrial perto de Belo Horizonte, e eu sou de Ouro Preto, que é uma cidade histórica, patrimônio histórico, monumento e tal, parada ali meio no século XVIII, aquela coisa. E aí a gente começou muito instigado por essa pergunta assim, como que essas coisas se relacionam, sabe? Assim, esse passado colonial, esse passado extrativista aqui em Ouro Preto, nessa cidade, com as questões industriais, com o nosso momento de desenvolvimento do Brasil hoje e tal. E aí a gente acabou parando na Vila Operária, que é uma vila que foi construída em torno de uma fábrica que foi feita nos anos 50, mais ou menos, e que é também uma fábrica, como várias que tem no interior de Minas, de exploração de minério, enfim. E aí um pouco a gente achou ali um pouco também um foco de novas questões, assim, sabe, sobre a nossa realidade, sobre a realidade de uma vila ali, incrustada perto de uma cidade histórica, mas vivendo certos processos muito parecidos com processos antigos de mecanização, de exploração, de extrativista e tal. Uma outra coisa que estava presente nesse processo foi o Juninho, que é o ator principal do filme, que veio do Vizinhança do Tigre, que foi o primeiro filme que eu e o Afonso trabalhamos juntos, o filme que o Afonso dirigiu. E dali também a gente ficou muito afim de trabalhar com o Juninho numa perspectiva mais ficcional, assim, de fazer uma ficção para que ele pudesse atuar, fazer um personagem que não fosse ele. E a gente também fazer um filme mais ficcional, que tivesse uma construção até mais literária, mais teatral, assim, tem um pouco essa característica no filme. E nos desafiando um pouco de tentar encarar essa realidade política, social, dos marginalizados, dos excluídos da sociedade brasileira, mas construindo também, não sei, assim, inventando também a partir dessa realidade e transformando ela, pelo menos ali pelo tempo do filme, artisticamente também, assim. Você comentou sobre a Vizinhança do Tigre. Existe alguma conexão entre os dois filmes? Sim, sim e não, sabe? Sim, existem algumas aproximações. A primeira delas entre as pessoas que têm em comum nos dois filmes. Eu dirigi o Vizinhança do Tigre e o João foi montador e também roteirista, então a nossa parceria criativa se inicia ali. E também por conta de perceber conexões e vontades em comum, a gente tem o desejo de fazer o Arábia, né, um filme junto, dirigir um filme juntos. E também o Aristides, né, o Juninho, que é o ator principal do Arábia, e o Ederson Neguinho, que também é um outro ator do Arábia, que faz o Luizinho, personagem que se suja, um trabalhador não muito dedicado lá na construção.
eles também eram atores do Vizinhança. Foi o primeiro trabalho deles no cinema. Então, de certa maneira, tem uma continuidade de relações, de parcerias criativas, de amizades que passam de um filme para o outro. Também tem uma certa continuidade de universo, de atmosfera. Assim. O Vizinhança é um filme sobre 5 jovens da periferia de Contagem, que é um lugar pobre, um lugar de tensão constante entre a necessidade de seguir adiante e as tentações do crime, da violência, enfim, todas essas ameaças sociais. E o Arábia também é um filme que tem uma conexão com esse universo dos pobres, dos trabalhadores, dos marginalizados da sociedade. Só que também, mas são filmes completamente diferentes. A nossa parceria que começou ali, que continuou na Arábia, ela evolui para um outro lugar. Em primeiro lugar, a gente dirige juntos, então nós dois somos diretores do Arábia, algo que não acontecia no Vizinhança. E também a gente deliberadamente quis fazer no Arábia uma experiência de cinema diferente. A gente queria, porque no Vizinhança o filme é muito mais documental, tem uma relação super direta com a realidade dos moleques, dos atores, entendeu? E no Arábia a gente queria fazer um filme estritamente ficcional. A gente queria desafiar esses atores, desafiar aquele universo a ser visto numa ficção, uma ficção em estrito senso, e uma ficção que às vezes a gente até ousar ser um pouquinho teatral, ousar carregar um pouco nas tintas da construção estética, da construção cênica, entendeu? A gente gostaria de ver isso em outro lugar. E esse universo também, né, que apesar de ser semelhante, também a gente gostaria, e o que a gente tinha de motivação era ver ele também sobre outra ótica no Arábia, entendeu? Porque no Vizinhança, mais uma vez, por ter esse lado mais documental, também tem muito essa relação mais direta mesmo com a vida dos atores, né? E no Arábia a gente queria que o componente da invenção e da imaginação pudesse ser o principal, mais andasse lado a lado com a realidade, não tivesse uma submissão da imaginação à realidade. E por isso mesmo que a gente inventa um personagem que tanto imagina que ele pode escrever. Ele pode ser algo que, na verdade, não acontece muito na realidade brasileira, que é ser um proletário, um trabalhador, um pobre, que pode ser escritor. Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Para mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era para escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. O trabalho está muito presente na vida do Cristiano, né? Queria que vocês comentassem qual que é a importância do trabalho no contexto da história. Eu acho que ela é total, assim. Eu acho que é um filme que gira em torno do trabalho e gira em torno da ambiguidade do trabalho também, assim. Eu acho que esse momento está um pouco retratado no filme, assim. Tem uma frase, um certo momento que o Cristiano ele fala: naquele tempo eu queria era mais e mais trabalho, assim. Existe, sabe, uma espécie de voracidade do personagem, assim, pelo trabalho, um apetite pelo trabalho, assim. E eu acho que isso de certa forma corresponde com o momento que a gente viveu no Brasil também, de muita euforia, especialmente na primeira década do século XXI, em relação ao trabalho, em relação à disponibilidade do trabalho. E é um pouco nessa que o Cristiano está ali, num determinado momento. E só que para a gente também, esse personagem que está ali dentro, assim, quando a vida vai tirando dele o que ele tem, assim, e quando ele vai percebendo que as conexões que ele tem com as pessoas que passam por ele e com as pessoas que ele ama são muito frágeis, assim, e talvez essa fragilidade venha também de uma perversidade do mundo do trabalho, isso coloca ele num estado de solidão, assim, e que ele começa a refletir mesmo sobre o sentido do que ele está fazendo, sabe, assim, e daquele trabalho que ele está fazendo. E eu acho que talvez seja um aspecto determinante, assim, inclusive que talvez esteja ausente das políticas e das leis que estão sendo criadas no Brasil hoje em relação à legislação trabalhista, que tem muito a ver com pensar o trabalho não só como um conjunto de estatísticas, assim, mas como uma coisa vital para as pessoas que desempenham e que elas têm uma relação vital com os seus colegas, com o espaço onde elas trabalham, com o sentido do trabalho que elas estão fazendo. E eu acho que muita legislação hoje vai no sentido de ignorar ou mesmo de quebrar essa relação mais subjetiva, mais pessoal, que as pessoas nutrem com o trabalho, e eu acho que é uma forma muito perversa de encarar o trabalho. E o nosso filme não fala diretamente disso, assim, a gente não fez o filme pensando nisso, assim, como uma ilustração disso, não é isso.
Mas a gente vive nesse país onde essas coisas estão acontecendo, então necessariamente elas estão presentes ali, né? Inclusive fisicamente nos lugares que a gente está retratando, nas construções, no tipo de trabalho agrícola, nas fábricas, quer dizer, esse é o nosso mundo, é a nossa realidade, né? Eu não estava satisfeito na fábrica. Desde que o Cascão foi demitido, eu estava perdendo o gosto de ir trabalhar. Mas aquilo foi diferente. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo. O Arábia tem uma opção narrativa, vocês, né, fizeram uma opção narrativa com a locução em off, como que lendo mesmo o caderno do Cristiano. Como foi o escolher entre o que seria narrado e o que seria mostrado como imagem? Essa é a grande história desse filme, velho. Porque, assim, quando a gente construiu o off, né, e a gente trouxe, então, um roteiro que tinha o off para a equipe, para mostrar, foi uma sensação, assim, quase de uma revolta, assim, sabe? Porque o off era tão grande. A gente tem um off grande no filme hoje. Mas o off do roteiro era, tipo, sei lá, umas 7 vezes maior, sabe? Muito grande e que, na verdade, tinha uma confusão de base, assim, em que não dava para saber exatamente, em várias passagens desse roteiro, o que era cena e o que era palavra. Era quase um argumento, assim. A gente lembra demais da nossa produtora, assim, indignada, dizendo: olha só, isso aqui não é um roteiro, isso é um livro. Volta com o roteiro daqui a um tempo que a gente filma, que não tem condição de filmar isso. E, na verdade, assim, essa dinâmica de oscilação, ela foi acompanhando o filme até a montagem, sabe? A gente também se deu a liberdade de conseguir mudar os planos muitas vezes no meio do caminho. Então tinha vários momentos e situações inteiras que estavam só no off, que quando a gente chegava na locação, porque a nossa história tem momentos, né, que tem lugares muito específicos. Começa numa plantação, depois vai para uma obra de rodoviária, depois vai para uma fábrica. Então, assim, quando a gente chegava nos lugares, no sistema de locações ali, que a gente já vê aquela parte da história, alguma coisa que estava no off, que ele ia contar naquele momento, a gente falava assim: acho que é melhor filmar. Aí a gente botava a equipe louca e falava assim: então, mudamos de ideia, e essa situação aqui que a gente ia só contar no off, a gente resolveu filmar. Só que isso significa que a gente vai ter que achar um ator, uma atriz, e tudo. Mas não se preocupa não, que a gente também vai ter trabalho, que a gente vai ter que inventar esse diálogo, porque antes não tinha. E aí era aquela loucura, mas a coisa acontecia. A gente tinha uma equipe fantástica, uma galera que comprou o filme assim com muita energia, que se dedicou demais, assim, com muita entrega pessoal para fazer esse filme acontecer, e o pessoal gostava, assim, tinha uma confiança de que essa história precisava ser contada. Então o pessoal se desdobrava mesmo para fazer essas coisas acontecerem. Então o pessoal, a galera da equipe, Silvia, da produção de elenco, achava ator e atriz assim, nos cafundós, conseguia fazer com que a gente visse e testasse elenco no meio do set mesmo. E a gente também escrevia cenas do dia para o outro. A gente escrevia várias vezes de manhã o que a gente ia gravar de tarde e de noite o que a gente ia filmar de manhã. Aí a gente abriu o nosso processo para isso e sem lamentações. Esse foi o nosso processo e o nosso método que a gente sentiu mais à vontade para construir essa história. Em que a gente alternava, mudava os planos constantemente, tinha o apoio da equipe para poder dar estrutura para a gente investir nessas nossas experimentações, e o resultado está aí ao final. E depois disso tudo, quando você acha que essa oscilação já era bastante, quando a gente chega no off, na montagem, aí assim, tem momentos inteiros do filme, do roteiro, que foram filmados, que caem, porque a gente não se sentiu satisfeito, não achava que a força do filme estava ali, e a gente transforma isso num off de 5 segundos. E momentos inteiros de off, que a gente achava que eram super importantes, e que, meu Deus, precisamos contar essa parte da história desse personagem aqui, dizer ela literariamente, que a gente resolveu num plano em silêncio. Então a gente foi oscilando assim entre esses dois lugares durante toda a escrita do filme. Bacana. Você comentou agora sobre o silêncio, e um aspecto técnico que chama bastante atenção no filme é justamente o design de som. Né, começando com aquele caos sonoro da fábrica e terminando com um silêncio absoluto. Qual que foi Por que vocês usaram esse tipo de recurso? Eu acho que
uma coisa vem da percepção dos lugares mesmo, assim, real dos lugares, sabe? Então, quando a gente chegou na Vila Operária, uma das coisas mais marcantes para a gente era como que aquele som era uma coisa permanente na vida das pessoas, o som da fábrica, sabe? Era um ruído, um rame, assim, que não cessava nenhum minuto durante 24 horas. Então, as pessoas dormiam com aquele ruído e a fábrica ela emitia esse grande ruído, assim, sabe? E isso fazia parte da vida das pessoas. E isso era muito forte, assim. Acho que a percepção disso fez com que a gente entendesse a dimensão da violência e da sujeição mesmo, assim, das pessoas à própria fábrica, assim, a realidade da fábrica, como que ela era uma coisa que não dava para abandonar, assim. Inclusive era um problema para a captação de som, porque qualquer diálogo que a gente fazia na Vila Operária tinha o rame da fábrica atrás. Então isso ali está presente de maneira bem orgânica mesmo no próprio material. E diante disso, o nosso designer de som, o Pedro Durães, a gente queria isso também, a gente reforçou esse aspecto do som. E é uma coisa, esse silêncio final da fábrica, assim, isso não estava no roteiro, isso foi uma coisa que foi um momento de uma certa, talvez, utopia nossa, assim, também, de falar assim, vamos silenciar isso aqui por algum momento e deixar que só essa voz desse personagem se imponha aqui, que ela surge aqui nesse momento. E isso são coisas que você vai aprendendo com o próprio filme que você está fazendo, assim, sabe? Assim, são percepções que você vai tendo e só ao longo do processo é que você vai se dando conta do que elas significam. E eu acho que o som foi um desses aspectos que, como a maior parte dos realizadores, a gente pensou muito pouco antes, o que é uma pena, mas pelo menos ao longo do processo a gente foi se educando assim para perceber mais o som e para tentar trabalhar com ele. Um último aspecto que eu acho que eu queria ressaltar, tem uma influência muito forte, importante para a gente, foi um amigo nosso também, que é o Raulino. E que o Raulino ele tem um trabalho fenomenal assim, de curtas nos anos 70, em que ele filma também, lida com o universo dos trabalhadores. E ele talvez seja um dos cineastas que explora a questão do silêncio e do contraste entre o som e o silêncio da forma mais forte. Então, os filmes do Raulino são muito musicais e, de repente, ele subtrai o som e ele faz com que, de certa forma, o espectador se perceba ali, vendo aquele filme, pense sobre a sua própria realidade, ouça a sua respiração, quer dizer. Então, esse processo também é uma forma, acho que o silêncio é uma forma também de criar a percepção mesmo de quem está vendo o filme, sabe, sobre a sua posição ali. E isso era uma coisa que interessava a gente também, de trabalhar. Bacana. Parabéns pelo filme, tá muito bom mesmo. A gente deseja sucesso para vocês e queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para os cinéfilos anônimos para conferirem o filme no cinema. Minha menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo. Fica um recado aí, galera. O filme vai estrear dia 5 de abril. Em bastante cidades, assim, se não me engano, a gente ainda está fechando a agenda completa, mas pelo menos mais de 10 capitais o filme estreia. Dá uma conferida aí na agenda cultural, dá aquela buscada básica na internet. 5 de abril nos cinemas, contamos com vocês. E tem a página do filme também, que é Arábia Árabe, no Facebook. Lá a gente vai atualizar com a programação, e o Instagram também, @ArábiaFilme, só para manter, as pessoas poderem acompanhar e ver o horário direitinho, porque realmente todo mundo que for ver é muito importante, inclusive para a gente conseguir manter o filme em cartaz. Galo cantou madrugada na campina. Manhã menina tá na flor.